Pessoal, agora a gente vai resolver alguns exercícios que foram pedidos sobre o que a gente acabou de ver na aula. Então, o primeiro exercício é do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele fala o seguinte, que tem uma bússola colocada dessa forma, polo norte para cima, polo sul para baixo. E nesses 4 pontos que eu tenho aqui, A, B, C e D, eu vou colocar uma bússola. E ele quer saber, então, quais pontos o norte da bússola vai apontar para cima. Então, vamos... Primeira coisa, se eu tenho aqui um ímã, obrigatoriamente esse ímã causa uma perturbação na região em torno dele. Essa perturbação a gente chama ela de campo magnético. Então, quando eu vou representar um campo magnético, eu tenho obrigatoriamente que ter linhas saindo do polo norte e chegando no polo sul. Então, todas as linhas que eu tenho de um lado, que vão sair todas do norte e vão chegar todas no sul, também vão ter do outro lado. Então, eu também tenho linhas de campo aqui. Estou dando mais exagerada para ficar mais fácil a gente conseguir enxergar o que vai acontecer quando eu colocar a bússola. Vou fazer só 2 que vocês já entenderam que sai do norte e chega no sul. Beleza. Então, o que é uma bússola? Lembrando que a bússola ela vai ser sempre uma agulha imantada, um material imantado. Esse material ele é mostrado para a gente qual vai ser o polo norte, qual vai ser o polo sul. Então, quando eu colocar uma bússola aqui, essa perturbação que a gente fez de vermelho, ela vai interagir com a bússola. Quando eu tiver polos iguais, os polos vão se repelir. Quando eu tiver polos diferentes, eles vão se atrair. Então, fazendo aqui o desenho das linhas de campo magnético desse ímã, quando eu colocar a bússola nessas regiões, o norte da bússola vai apontar junto com as linhas de campo magnético do ímã. Então, quando a gente vai fazer aqui no A, se a gente reparar as linhas do campo magnético que estão entrando aqui, onde eu vou colocar a minha bússola, no ponto A, as linhas estão subindo. Então, quando elas estão subindo, o meu norte da bússola vai indicar para cima. Quando o sul indica para baixo. Então, a gente já viu que o primeiro ponto, que é o ponto A, o norte da bússola vai apontar para cima, que é o que ele está pedindo. Então, a gente já vem aqui e sabe que o ponto A é uma das minhas respostas. Vamos ver se a gente tem mais alguma. Ponto B. Quando a gente chega aqui no ponto B, ó, as linhas que passam por esse ponto, elas estão indo para o sul, então elas estão descendo. Então, meu norte da bússola vai vir e vai indicar para baixo, enquanto o meu sul vai indicar para cima. É o oposto do que tem esse ímã. Quando eu faço o ponto C, as linhas elas só estão espelhando para esse lado. Então, se elas estão descendo aqui, quando elas passam pelo ponto C, o norte da minha bússola vai apontar para baixo também. Então, tanto B quanto C não são solução do meu exercício. Falta a gente só analisar o ponto D. Aqui no ponto D, quando eu coloco a bússola, as linhas que estão chegando aqui, ó, elas estão subindo, elas estão chegando aqui no sul. Então, quando elas vão chegar no sul, eu coloco minha bússola se alinha com essas linhas de campo magnético. Isso aqui faz ter a mesma posição que eu tinha aqui em cima. Então, o nosso ponto D também é resposta para a resolução do exercício. Aproveitando esse exercício aqui, ó, mais uma coisinha de teoria sobre os campos magnéticos. Vocês já devem ter percebido que quando você brinca com um ímã, você aproxima eles, eles vão se atrair ou se repelir, só que quando você começa a distanciar um ímã do outro,
você não tem mais essa interação, você não sente mais atração ou repulsão. Então, conforme eu vou me afastando do ímã, essas linhas de campo magnético vão se enfraquecendo, elas vão se tornando cada vez menores. As forças que elas representam vão diminuindo conforme ela vai se afastando do ímã. Isso depende da distância que você quer no campo magnético. Mesma coisa que a gente viu lá na outra aula sobre as cargas. Tudo bem? Mais um exercício aqui que já está aqui pra gente. Vestibular da PUC. Ele deu aqui 3 barras e ele fala o seguinte: quando você aproxima as barras de alguma forma, há interação entre elas. E ele dá esses 2 pontos aqui sobre as interações entre as barras. Ele fala que o polo P atrai o polo S, só que repele o polo T. E o polo Q repele o polo U e atrai o polo S. Então a gente precisa analisar certinho o que acontece para ver se todas são ímãs ou se não. Por quê? Porque o ímã, a característica fundamental de um ímã é justamente ele conseguir atrair qualquer metal. Não qualquer, mas a grande maioria dos metais. Isso é a característica fundamental do ímã. Você vai definir um ímã, você define ele tendo essa característica. Você fala que o ímã ele tem como característica a atração de metal quando ele está dentro do campo. Então, eu posso ter um ímã que atrai um metal. Eu posso ter uma plaquinha metálica e um ímã e elas vão se atrair da mesma forma. Tá? Então, a gente vai analisar para ver quais são ímãs. E essa era a pergunta da questão da PUC. Quais dessas 3 barras ou se as 3 são ímãs? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar barra por barra e chegar à conclusão desse exercício. Vamos desenhar aqui a primeira barra, que eu tenho o polo P e o polo Q. Tenho a barra de baixo aqui, que vai ser a barra dada no meio, que é a barra S com o polo R. E a última barra, eu tenho aqui os polos T e U. Olha só, não se prenda a que polo é o quê? Porque quando a gente viu lá na parte de conceitos, que é a parte de teoria disso aqui, a gente não falou assim, o polo norte com norte se atrai, se repele, polo sul com sul se repele. A gente não falou isso, a gente falou assim, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Então, nesse caso, ele não quer saber que polo é o quê, ele quer simplesmente saber se é um ímã. Então, para eu ter um ímã, o que eu preciso ter? 2 polos diferentes. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Vamos chutar um polo para chamar de P. Pode chutar o norte, pode chutar o sul. Eu vou chutar sul. Então, eu vou supor, é uma suposição minha. Se você quiser fazer com o norte, o raciocínio vai ser exatamente igual. Eu vou supor que isso é sul. Se eu tenho um ímã, se eu considero isso como sendo um ímã, obrigatoriamente o polo oposto dele é o polo norte. Mas você confundiu porque eu mudei as cores, né? Mas o que vale é a letra, não a cor. Então, ele fala assim, ó, P atrai S. Se o P atrai S, polos opostos se atraem, eu chamei o polo P de sul, então obrigatoriamente esse polo vai ser o polo norte. Então eu estou falando que esse é o polo norte. E o P repele T. Então se eu aproximar o polo P, que eu estou supondo que é o sul, desse polo T, se eles vão se repelir, obrigatoriamente eles são polos opostos. Tudo bem, vamos ver a segunda. A segunda ele fala assim, Q repele U. Se o polo Q repelir o polo U, significa que eles são iguais. E se esse polo é norte, então esse polo também é norte. Agora ele fala assim que o Q atrai S. Se esse polo Q, que é norte, atrai S, o S teria que ser sul. Só que da primeira afirmação a gente tinha que o S era norte. Então o que a gente chega à conclusão desse exercício? A gente chega à conclusão que um polo, uma peça aqui tem polo norte e polo sul opostos. Então essa peça é um ímã.
A gente tem que essa outra daqui, essa outra barrinha também obedece isso aqui. Então essa barrinha aqui também vai ser um ímã, ela tem um polo norte e um polo sul oposto. Só que a barrinha do meio, a gente tem dois polos num lugar só. E isso não existe. Então, desse exercício, a gente tem que os ímãs são a barrinha PQ e TU, e que a barrinha RS é o metal que sofre atração e repulsão de as outras barrinhas. Certo, pessoal? Último aqui de hoje. Esse exercício aqui já caiu em uns 3, 4 vestibulares e é extremamente simples de resolver. Ele fala o seguinte, que eu tenho uma barra imantada, então eu tenho um polo norte e um polo sul nessa barra. E ele fala que essa barra é partida em 3 pedaços diferentes. E ele quer saber quais são os polos A, B, C, D, sendo que A atrai C e ele repele B, tá? Então o A vai atrair C e vai repelir B. Então, o mais simples de tudo disso aí é a gente ter que saber que não existe o monopolo magnético. Então, se eu quebro um pedaço da barra, essa barra ela nunca vai ficar vazia. Essa barra ela sempre vai ficar com os dois polos. Eu não posso ter um polo só, eu não posso separar só norte e só sul. Eu tenho que ter obrigatoriamente os dois polos. Então, no momento que eu quebro essa barra, obrigatoriamente o polo A é um polo magnético. Ele não é norte, porque eu tenho que ter os dois polos magnéticos ao mesmo tempo. Eu tenho que ter polo norte e polo sul. Então, daí você já mata que o A é sul e, consequentemente, que o D é norte. Então, com isso aqui fica bem tranquilo sabendo essa parte do monopolo magnético. Agora a gente vai resolver esse daqui igual a gente resolveu o último. Vai colocar eles aqui, o primeiro pedaço, o pedaço do meio e o último pedaço. E colocar aqui que aqui é norte e sul e sul. Se o B, que está aqui, ele é repelido pelo A, que é esse polo aqui, obrigatoriamente eles têm que ser polos iguais. Se eles são polos iguais, o B também vai ser polo sul. E se o polo A atrai o polo C, eles têm que ser polos diferentes, que vai ser então o polo norte. Então eu tenho aqui, de tudo isso, que o polo A é sul, o polo B também é sul, o polo C é norte, e o polo D também é norte. Simples questão que a gente não pode nem pensar em errar no vestibular. É isso aí, pessoal.